Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. Mateus 12 verso 43. Aqui está um estudo bíblico de Mateus 12 verso 43, seguindo as diretrizes fornecidas, na tradução Almeida Revista e Atualizada, 1993. Introdução. Mateus 12 narra uma série de confrontos entre Jesus e os fariseus, expondo a hipocrisia e a incredulidade deles. A passagem em estudo, Mateus 12 verso 43, faz parte de uma advertência mais ampla de Jesus sobre o perigo do vazio espiritual. Ele usa a analogia de um espírito imundo que retorna a uma casa, o homem, da qual havia sido expulso, para ilustrar a condição espiritual precária de uma geração que rejeita a verdadeira libertação oferecida por ele. Este versículo se liga diretamente à acusação dos fariseus de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, verso 24, demonstrando que a mera expulsão de espíritos malignos não garante a salvação duradoura. Contexto histórico. No contexto do primeiro século na Palestina, a crença em espíritos malignos era generalizada. A prática do exorcismo era comum e frequentemente associada a rituais e invocações. A alegação dos fariseus de que Jesus realizava exorcismos pelo poder de Beelzebul era uma tentativa de desacreditá-lo perante o povo, lançando dúvidas sobre a origem divina de seu poder e ministério. O próprio ministério de Jesus frequentemente incluía a libertação de pessoas possuídas por espíritos malignos, demonstrando o poder do reino de Deus sobre as forças das trevas. A referência a lugares áridos no versículo 43 pode aludir à crença comum de que os demônios habitavam desertos e lugares desolados. Este conceito é consistente com a visão judaica e comum na cultura religiosa da época. Interpretação. Mateus 12 verso 43 adverte sobre o perigo de uma reforma superficial, sem uma transformação genuína do coração. A expulsão do espírito imundo representa a libertação de uma influência maligna. Mas se o homem, a pessoa, não for preenchido com algo de valor espiritual, como a fé em Cristo e a obra do Espírito Santo, o mal pode retornar de forma ainda mais devastadora. A casa vazia, varrida e ornamentada simboliza uma vida exteriormente limpa, mas interiormente vazia de Deus. A teologia protestante enfatiza que a salvação é um dom da graça de Deus, recebido através da fé em Jesus Cristo. Efésios 2 versos 8 ao 9. A mera reforma moral ou a ausência de pecado não são suficientes para garantir a salvação. É necessário um encontro genuíno com Cristo e o enchimento do Espírito Santo para resistir ao poder do pecado e do mal. A volta do Espírito com outros 7 piores destaca que uma religiosidade superficial pode ser mais perigosa que a aberta impiedade. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um alerta para buscar uma fé profunda e transformadora, cultivando uma relação íntima com Deus e permitindo que o Espírito Santo preencha o vazio interior, impedindo que o mal encontre um lugar para retornar. A mensagem central é que o mero abandono de maus hábitos não garante uma vida espiritual saudável. É crucial buscar a presença e o poder de Deus. Veja as referências em Lucas 11 versos 24 ao 26. Este é um paralelo direto a Mateus 12 versos 43 ao 45 e oferece um relato quase idêntico da parábola. Comparar os dois textos pode ajudar a identificar nuances no ensino de Jesus e confirmar a importância da mensagem. Ambos os evangelhos usam a mesma imagem para ilustrar o perigo da superficialidade espiritual. 2 Pedro 2 versos 20 ao 22. Este texto adverte sobre aqueles que, tendo escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltam a elas e são vencidos. A condição final deles é pior do que a primeira. Isso reforça o perigo de um arrependimento superficial e a necessidade de perseverar na fé. Assim como a parábola de Mateus 12 verso 43, este versículo destaca que a mera fuga do pecado não é suficiente. É preciso manter uma relação contínua com Cristo para evitar a recaída. Estudo bíblico. Mateus 12 verso 44. Aqui está um estudo bíblico sobre Mateus 12 verso 44, usando a tradução Almeida Revista e Atualizada, 1993, conforme solicitado. Introdução. Mateus 12 é um capítulo repleto de confrontos entre Jesus e os fariseus,
culminando em severas advertências sobre a hipocrisia e a incredulidade. O versículo 44, inserido na parábola do espírito imundo, Mateus 12 versos 43 ao 45, serve como uma ilustração do perigo de uma libertação superficial, sem uma verdadeira transformação interior e preenchimento com a presença de Deus. A parábola adverte sobre o estado espiritual daquela geração, enfatizando que simplesmente expulsar o mal não garante a bondade e a estabilidade. Se o vazio não for preenchido com algo bom, o mal pode retornar ainda mais forte. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural é fundamental para entender a severidade da advertência de Jesus. Os fariseus, com sua ênfase na observância externa da lei, muitas vezes negligenciavam a importância da mudança interior. Ao longo do capítulo, Jesus confronta essa hipocrisia, demonstrando que a verdadeira fé envolve um coração transformado e cheio de amor e misericórdia, como demonstrado em Mateus 12 verso 7. A questão do sábado, Mateus 12 versos 1 ao 14, serve como um exemplo claro. Os fariseus se preocupavam com a letra da lei, mas ignoravam o espírito de compaixão e o bem-estar humano. Além disso, a acusação de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, Mateus 12 verso 24, revela a profunda resistência à verdade e a escolha deliberada de rejeitar a obra do Espírito Santo. O vazio mencionado no versículo 44 representa a ausência dessa transformação genuína, o que torna a pessoa suscetível a uma influência ainda maior do mal. A menção de que a casa está varrida e ornamentada pode aludir à falsa sensação de segurança e justiça própria que caracterizava os fariseus. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Mateus 12 verso 44 adverte sobre o perigo do legalismo e da religiosidade superficial. Simplesmente abandonar práticas pecaminosas, sem um verdadeiro encontro com Cristo e o preenchimento do Espírito Santo, é insuficiente para garantir a salvação e a santificação. A casa vazia, varrida e ornamentada simboliza uma vida que pode parecer exteriormente correta, mas que carece da presença transformadora de Deus. Uma interpretação comum dentro da teologia trinitária é que o vazio deve ser preenchido com a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé em Jesus Cristo, expressa através do arrependimento e da busca por uma relação íntima com Deus, é essencial para evitar o retorno do mal. A parábola enfatiza a importância da graça salvadora de Deus e da obra contínua do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a resistir à tentação e a viver uma vida de obediência. Para os crentes contemporâneos, o versículo serve como um chamado ao autoexame e à busca por uma fé autêntica e transformadora, que se manifesta em amor, serviço e obediência a Deus. Não basta apenas abandonar o pecado. É necessário buscar ativamente a santidade e o preenchimento com o Espírito Santo. Veja as referências em Lucas 11 versos 24 ao 26. Este trecho é um relato paralelo da mesma parábola do espírito imundo, oferecendo detalhes adicionais e reforçando a mesma mensagem. A repetição da parábola em dois evangelhos diferentes destaca a importância da advertência. Gálatas 5 versos 16 ao 26. Este trecho, em contraste com a imagem da casa vazia, detalha o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, etc., preenche e transforma o coração do crente, resistindo à influência do pecado. Este trecho ensina que o Espírito Santo, ao habitar no crente, o capacita a viver uma vida de santidade, enchendo o vazio deixado pelo abandono do pecado. Esses cruzamentos de referência ajudam a entender que a libertação do mal é apenas o primeiro passo, mas a verdadeira transformação envolve uma mudança de coração e mente, preenchida pela presença de Deus e manifestada no fruto do Espírito. A casa vazia não representa uma simples ausência de pecado, mas uma ausência da presença ativa e transformadora de Deus na vida da pessoa. Estudo bíblico de Mateus 12 verso 45. Introdução. Mateus 12 verso 45 é a conclusão de uma parábola sobre um espírito imundo que sai de um homem, mas depois retorna com reforços, piorando a condição do indivíduo. Essa parábola é proferida no contexto de debates acalorados entre Jesus e os fariseus sobre a sua autoridade e o poder do Espírito Santo.
A parábola serve como uma advertência sobre a importância de não apenas libertar-se do mal, mas também de encher o vazio resultante com algo positivo, representando a busca sincera por Deus. O versículo 45 é uma aplicação direta dessa parábola à geração perversa que rejeita a Jesus e o seu ministério. Contexto histórico. O capítulo 12 de Mateus apresenta uma série de conflitos entre Jesus e os fariseus, revelando a mentalidade religiosa legalista e hipócrita da liderança judaica da época. As discussões sobre a observância do sábado. Mateus 12 versos 1 ao 14. A acusação de que Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Mateus 12 verso 24, e a exigência de um sinal. Mateus 12 verso 38, demonstram a crescente oposição a Jesus. A cultura da época era profundamente influenciada por crenças em espíritos e possessão demoníaca, tornando a parábola particularmente relevante para o público da época. A referência à geração perversa. Mateus 12 verso 39 e 45, reflete o juízo de Jesus sobre a incredulidade e a rejeição do povo à sua mensagem e ao seu poder divino, que culminaria em sua crucificação. Interpretação. Do ponto de vista protestante trinitariano, Mateus 12 verso 45 ilustra a importância de uma conversão genuína e duradoura. Não basta apenas remover o mal, o espírito imundo. É essencial preencher o vazio com a presença do Espírito Santo e uma vida transformada pela graça de Deus. A parábola alerta contra a ilusão de uma libertação superficial. Uma pessoa que se afasta do pecado, mas não busca ativamente a Deus, corre o risco de ser dominada por males ainda maiores. O último estado, sendo pior do que o primeiro, demonstra a progressão destrutiva do pecado e a necessidade de um compromisso contínuo com Cristo. A aplicação à geração perversa enfatiza que a rejeição de Jesus e do seu Espírito Santo abrirá as portas para uma decadência moral e espiritual ainda maior. Essa advertência é relevante para os crentes contemporâneos. Devemos nos esforçar para não apenas nos afastarmos do pecado, mas também buscarmos um relacionamento profundo e contínuo com Deus através da oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros crentes. A negligência espiritual pode levar a um estado pior do que o inicial, permitindo que o mal nos domine novamente. A parábola nos lembra da necessidade constante de vigilância e de dependência do Espírito Santo para permanecermos firmes na fé. Veja as referências em 2 Pedro 2 versos 20 ao 22. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem de novo envolvidos e vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Mas sucedeu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro na lama. Este trecho reforça a ideia de que o conhecimento de Cristo, sem uma transformação genuína, pode resultar em uma queda ainda mais grave. Gálatas 5 versos 16 ao 26. Este trecho contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. Simplesmente evitar as obras da carne não é suficiente. É necessário cultivar ativamente o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O vazio deixado pela ausência das obras da carne deve ser preenchido com a presença e ação do Espírito Santo em nossas vidas. Caso contrário, o pecado pode facilmente retornar e nos dominar novamente.